Mas o camaleão tem essa fineza de pelo menos ir até essas pessoas, mas não com a mensagem do verdadeiro evangelho, mas com a mensagem desse Cristo libertador, desse Cristo Messias dos pobres. Na verdade, os discursos que ele fez ali são verdadeiros testemunhos da teologia da libertação. Então, se você for analisar, os discursos voltados para isso, convocando essas pessoas a saírem um pouco dos ambientes deles para poder se voltarem para os pobres, para os países que precisam, para socorrer as situações de guerra, etc. Quer dizer, coisas que são boas, ou que não necessariamente são anticristãs, mas que levam aos poucos as pessoas ao projeto do anticristo. Porque o projeto do anticristo não é um projeto do mal. Ao contrário, é um projeto do bem. Mas é um projeto do bem focado somente no ser humano. E através da mentira e desse engano é que o anticristo vai fazer com que as pessoas se envolvam. Através de música, através de crianças, através de toda uma proclamação de paz, de beleza, de um mundo novo. E aí as pessoas vão aderir. Elas vão pensar que estão aderindo a Deus, quando na verdade estão aderindo àquilo que é contrário a Deus. Porque o plano não é o sobrenatural, mas é um projeto puramente material de um paraíso terreno. Então por isso que diz aqui Monsenhor Viganò, que não nos deixamos enganar por essa ilusão e também por essa ideia desses que acham que podem apressar o fim do mundo, construindo com pedras o templo, que Nosso Senhor misticamente ergueu de uma vez por todas em seu corpo místico. Então quer dizer que ele faz aqui uma comparação muito importante entre o projeto dos judeus talmudistas e o projeto dos verdadeiros judeus que se tornaram cristãos, que aderiram ao verdadeiro templo, que é o corpo místico de Cristo, que foi construído com pedras espirituais. Enquanto que nesse projeto dos judeus sionistas e talmudistas, a consumação do seu desígnio é a construção desse templo em Jerusalém, que para eles vai ser o sinal dessa nova religião. E é exatamente isso que aconteceu em muitos lugares na Semana Santa. Ao invés deles darem a verdadeira doutrina sobre os judeus e sobre o anticristo, os padres começaram, em muitos lugares, a rezar na hora da oração da Sexta-feira Santa, onde nós deveríamos rezar pela conversão dos judeus. Eles começaram a dizer, não, que os judeus são os verdadeiros eleitos de Deus, são o povo escolhido, nós temos que apoiá-los, nós temos que dar todo o nosso apoio, toda a nossa veneração a esse povo de Israel. E temos que estar junto com eles quando eles reconstruírem o templo em Jerusalém. Então houve muitas pessoas que deram testemunhos de terem participado de celebrações assim. E não é à toa que eles mudaram totalmente a oração da Sexta-feira Santa. Então, não só, primeiro, começaram com aquilo que fez João 23, a primeira coisa que ele fez foi tirar o termo pérfidos, para dizer que eles não são pérfidos, sendo que são, porque a perfídia é justamente essa esperteza para o mal, de querer transtornar as coisas, de querer enganar, de querer encobrir, de querer mentir, de querer fazer de uma forma desonesta com que nós não cheguemos ao conhecimento da verdade. Isso é perfídia. Eles são pérfidos. Porque se não fossem pérfidos, eles teriam se convertido. E aqueles que não são pérfidos, eles aderem a Cristo. Porque eles são os primeiros convidados. Percebe? Então veja como era a oração antes dessa reforma litúrgica. Deus onipotente e eterno, em cuja misericórdia nem a perfídia judaica não repelis. Quer dizer que a misericórdia de Deus não repele nem a perfídia judaica. Então quer dizer que ele tem que ouvir as nossas preces, que nos dirigimos, por esse povo obcecado, para que, conhecendo a luz da verdade, que é Cristo, sejam livres de suas trevas. Eles estão nas trevas, precisam conhecer a luz da verdade, para eles saírem dessa cegueira. Perfeita oração. Agora, vejam como é a oração atual da missa moderna. Oremos também pelo povo judeu, a quem o Senhor nosso Deus falou primeiro, para que Ele lhes conceda avançar no amor de seu nome e a fidelidade à sua aliança.
Mas como assim? Então, a aliança ainda está válida, está tudo certo, eles têm que avançar só um pouquinho mais. Tem que avançar, mas em que direção também não diz. Depois diz, Deus Todo-Poderoso e Eterno que concedeu suas promessas a Abraão e seus descendentes. Quer dizer, é o judaísmo puro. Ouve graciosamente as orações da sua igreja para que o povo que você primeiro fez, seu próprio povo, possa alcançar a plenitude da redenção. Então veja como é que a perfídia está presente nessa oração aqui. Porque essa maldade quer dizer que eles sempre fazem a coisa de forma que os cristãos ingênuos possam dizer, não, tá tudo bem. Eles têm que alcançar mesmo a plenitude da redenção, porque eles têm que acreditar em Cristo, né? Afinal de contas. E os outros, que são judeus, também vão ficar felizes, porque eles vão dizer, não, para nós a plenitude da redenção é simplesmente isso, é vir o anticristo, né? Que eles chamam de Messias, e nós temos a nossa pátria e temos o nosso templo. Isso é a plenitude da redenção para eles. Sermos libertos dessa opressão que nós estamos sofrendo há tantos anos. Então, é impressionante como que as pessoas hoje em dia não conseguem perceber isso. É por isso que nós precisamos entrar realmente no espírito do verdadeiro catolicismo e beber das fontes dos antigos, dos padres da igreja e dos verdadeiros cristãos que, pelo menos, nós encontramos até o final do século XIX, para nos dar essa noção. Porque senão nós não conhecemos a Páscoa. Na medida em que a Páscoa é uma verdadeira revelação da autoridade de Deus na Terra. Então, é isso que aconteceu com Jesus Cristo. Por isso que depois de ressuscitado ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então é uma revelação da sua autoridade. E é isso que nós comentávamos na missa da Quinta-feira Santa, quando nós dizíamos que Jesus ele tirou o manto e se pôs a lavar os pés. Então isso não significa que nós temos que agora fazer esse teatrinho e ficar lavando os pés dos outros só para mostrar uma humildade. É mais do que isso. Nós devemos compreender que Jesus ele tem essa capacidade de lavar os pés dos outros, coisa que Pedro a princípio nem quis aceitar. Por quê? Porque não é o fato dele ser humilhado ou dele ficar ali humilde, numa posição de serviço, que faz dele um escravo. Porque ele é o Senhor. Na medida em que ele diz, vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ninguém pode tirar isso dele. Então uma autoridade verdadeira, ela pode se colocar a serviço, ela pode ser realmente humilde, que ela não perde a sua autoridade. Porque a autoridade que ela tem vem de Deus, não vem das roupas, ou do prédio, ou da estrutura. Agora tira lá do camaleão a estrutura do Vaticano, coloca ele de calça e camisa, como ele andava antes de virar falso papa, para ver se ele vai ter alguma autoridade. Percebe? Então quer dizer, as coisas dessa igreja moderna dependem da estrutura, como acontecia na época. O povo de Israel, aqueles príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, todos eles estavam revestidos de uma autoridade por causa da estrutura. Mas não era uma autoridade verdadeira, baseada na verdade, que ninguém pode te tirar. E essa é a autoridade de Cristo. Por isso que ao ressuscitar, ele retoma aquele manto que ele se despiu. No momento que ele foi lavar os pés, representava também o momento da sua paixão. Quer dizer, ele se tirou o seu manto, ficou sem nada, pregado numa cruz, mas ao invés de perder a sua autoridade, ele teve ainda mais, porque essa autoridade vem de Deus. E nós, tanto autoridades religiosas como civis, se nós quisermos ter alguma autoridade, tem que ser em vínculo com ele, senão não vale nada. Tudo é imposto pela força da polícia. Se não for pela força da polícia, essas pessoas não têm autoridade nenhuma. Tanto a República quanto a Igreja falsa do Vaticano II. Então, nessa revelação da verdadeira autoridade de Cristo, é que nós temos que aderir à Páscoa do Senhor. Para nós aderirmos também ao seu reino. E a tudo aquilo que ele nos deu através do seu reino, que é a Igreja Católica. E é por isso que a Páscoa é a ocasião também de nós desejarmos ter um verdadeiro Papa e desejarmos que a autoridade cristã verdadeira seja restabelecida na Terra. Porque essa é a vontade de Deus. É por isso que justamente nessa Páscoa nós estamos, inclusive, deixando na descrição o site que nós preparamos para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento do que é necessário se fazer
com artigos que vão dar as devidas explicações para aquilo que é necessário nós fazermos e nós crermos para que nós possamos ajudar a Igreja Católica verdadeira a se restabelecer no mundo. Então veja que essa citação do último capítulo do livro Conjuração Anticristã nos ilumina a respeito da questão dos judeus. Quando os irmãos Lehmann foram visitar o Papa Pio IX na época, antes do Concílio Vaticano I, fazendo uma petição para o Papa para que esse concílio desse uma atenção especial para que toda a igreja se organizasse para que os judeus se convertessem logo. Então, essa era uma petição que o Papa inclusive acolheu e que estava prevista no programa do Vaticano I. Mas justamente sabendo disso, os judeus que na época já estavam controlando ali a Itália, que estava sendo recém-unificada, fizeram questão de fazer guerra contra o concílio, para que esse concílio terminasse antes do momento. E esse foi o último concílio verdadeiramente católico, que terminou de qualquer jeito, porque eles não conseguiram mais continuar os trabalhos. E uma das coisas que eles iam fazer era justamente definir qual que era a atuação da igreja em vista de ajudar os judeus a se tornarem verdadeiros cristãos e aderirem a Cristo. Então, nessa petição, os irmãos Lehmann, que eram dois padres de Lyon, que eram extremamente inteligentes, que foram convertidos ao cristianismo, eles diziam: queira, pois, o céu que o mais cedo possível eles aclamem Cristo, dizendo-lhe: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Eis o desejo e a esperança da Santa Igreja, que não quer arrancar o arbusto partido, nem apagar a mecha que ainda fumega, mas aspira unicamente a salvar com as nações o resto da casa de Israel. Então isso fazia parte dessa oração e dessa petição que eles fizeram ao Papa Pio IX. E quando o Papa Pio IX recebeu essas súplicas, ele abençoou muito gentilmente e foi muito atencioso com esses padres convertidos do judaísmo e disse para eles: rezemos pelos israelitas, a fim de que tenham parte no triunfo da igreja. Então, com essa frase, nós podemos perceber que o Papa Pio IX tinha plena consciência de que a igreja estava entrando, a partir daquela época, em uma grande tribulação, e que a igreja seria eclipsada, como foi dito em La Salette, mas que a igreja teria o seu triunfo depois de todos esses sofrimentos. Assim como Cristo teve o seu triunfo após a sua paixão, que foi causada por esse mesmo tipo de pessoa que, usando da religião e da própria revelação do Antigo Testamento, fez guerra contra ele. Então, pensemos em todas essas coisas e que essa nossa decisão nesta Páscoa de seguir Cristo até as últimas consequências possa ser também motivo de glória e de merecimento para nós depois, quando nós estivermos participando desse triunfo da igreja, juntamente com muitos outros judeus que vão se converter para nos ajudar a restaurar o reino de Cristo sobre a terra. E que ele seja bendito para sempre. Amém.